Olá, amado, a abundante graça e gloriosa paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, sejam com teu Espírito hoje e sempre. Amados, o autor da carta aos Hebreus disse que Jesus é a expressão exata do Pai. Paulo diz que na plenitude dos tempos o Senhor enviou Jesus, o Filho do homem, nascido de uma mulher, para salvar, resgatar a humanidade. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, o que Jesus fazia, e ele falou no Evangelho de João várias vezes, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Paulo disse a Timóteo que a vontade de Deus, o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então Jesus veio cumprir a vontade do Pai, ou seja, Jesus veio nos salvar e levar ao homem ao pleno conhecimento da verdade. Quando eu olho para Jesus, Jesus se movia, amados, em todo o tempo. Ele não parava, ele era incansável, imparável em anunciar o reino de Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo 17, está escrito que desde que Jesus mudou-se para Cafarnaum, então ele começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se nós prosseguirmos avançando na leitura deste capítulo de Mateus, no versículo 23 está escrito: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amados, a realidade do reino dos céus passa-se necessariamente por um aprendizado, por ouvir as escrituras sagradas, por conhecer e praticar a palavra e principalmente por manifestação de cura. No versículo 24 está escrito: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia. Sabe, amados, o que Jesus carregava era a presença do Pai. O que nós carregamos hoje é a plenitude da vida de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o mesmo Espírito que o Senhor Jesus Cristo disse em João, no capítulo 14, rogarei ao Pai que lhes envie o outro Consolador, um semelhante a mim, para habitar em vós e lhes ensinar e lhes fazer caminhar em toda a verdade. Ele está em nós. Assim como Jesus, amados, nós também devemos ser incansáveis, imparáveis, sabe? Ensinando, pregando, manifestando o poder, a graça, a unção que está sobre nós, para que todos os homens sejam salvos, curados, libertos. Amados, é essa a expectativa de Deus a nosso respeito. Quando nós prosseguimos um pouquinho ainda, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, nós vemos uma sequência. O capítulo inicia-se pela morte de João Batista, depois os discípulos contando para Jesus. E é óbvio, amados, que Jesus conhecia João Batista, Jesus estava triste, estava ali diante de um luto, afinal ele tinha perdido uma pessoa importante na vida dele. E ele, ouvindo aquela notícia do falecimento de João Batista, ele se retirou, ele foi para um lugar deserto, mas a multidão o seguia, as pessoas o seguiam, as pessoas sabiam que cada um que encontrasse com ele havia manifestação do poder de Deus. E ele, saindo, viu a grande multidão e, possuído de uma íntima compaixão,
prosseguiu junto a eles. Sabe, amados, Jesus entendia que o que ele carregava era muito importante. Nós precisamos entender que carregar a plenitude de Deus é muito importante, amados. E nós devemos nos mover em íntima compaixão, independente das circunstâncias, independente das situações, amados. Você carrega a plenitude de Deus dentro de você. O Espírito de Deus habita dentro de você. Faça como Jesus, se mova em compaixão, estenda as suas mãos. O apóstolo Tiago disse que se houvesse alguém entre nós doentes, nós deveríamos impor as mãos e a oração da fé e orar por essas pessoas. Amado, manifeste aquilo que está dentro de você. Paulo disse aos Gálatas: sede, pois, imitadores de Deus. Sejamos, pois, imitadores de Cristo, incansáveis, imparáveis, indesistíveis, inabaláveis, firmes na fé. Amém, amado? Prossiga firme, inabalável, indesistível na fé. Ama a sua vida. Beijo enorme no seu coração.